quero agradecer a oportunidade, né, de estar aqui hoje. Eu tenho um desafio pela frente, porque, em geral, nos últimos anos, eu tenho apresentado nos congressos, nos eventos, a minha posição, uma posição, né, que eu tentei reelaborar de alguns autores do realismo científico. E eu pensei uma coisa diferente para esse encontro. Pensei assim, olha, eu queria trazer um mapeamento, né, um debate em torno do realismo científico, que é uma discussão anterior, de fato, ao que eu pesquiso. O Rodrigo falou, mas eu também estou fazendo pós-doc na UERJ, né, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Não sou carioca, sou mineiro. Dá para perceber. Dá para perceber. E atuo, fui parar no Rio de Janeiro por conta do trabalho, né, no Colégio Pedro II, que é um colégio federal. Passei no concurso, fui para lá. Então, assim, estou aí, nômade, mineiro, no Rio, aqui, bacana, isso é muito bacana dessa troca. Mas é importante ressaltar também que o Pedro II é um colégio predominantemente de educação básica, tá? Então a gente atua principalmente no ensino médio. Embora tenha também pós-graduação, a gente está estudando a licenciatura agora também, a gente atua predominantemente na educação básica, com adolescentes, e é uma paixão, realmente gosto muito. Bom, a primeira coisa que eu acho importante se dizer sobre o realismo científico é que não é a mesma coisa que realismo ponto. Realismo ponto é uma tese física, um princípio filosófico, segundo o qual há uma realidade externa à minha mente, externa a mim. É uma realidade que é o que é, independente do que eu penso nela, independente do que a gente pensa sobre isso, independente das nossas teorias. A realidade é que diz se essas teorias são verdadeiras ou falsas, ou é que diz que as minhas crenças são verdadeiras ou falsas. Eu posso ter crenças falsas porque há uma realidade independente. Tá? Essa tese ela não é, de fato, o que está em jogo nesse problema do realismo científico. A gente precisa demarcar isso. Talvez o rival aqui seria o idealismo, o rival dessa teoria metafísica chamada realismo ponto. Então, o realismo científico implica o realismo metafísico. Quando eu falar de realismo científico, eu preciso assumir que há uma realidade. Acontece, pelo menos ao que parece no discurso científico, não faz muito sentido ficar perguntando se está tudo na minha mente, se é tudo. Então, assim, o problema que está no jogo do realismo científico, propriamente, não é se há uma realidade para além da minha mente, mas se as descrições, dos enunciados científicos descrevem uma realidade inobservável, tanto quanto descrevem a realidade observável. Esse é o problema. E o problema que eu tenho enquanto pesquisador dessa área é que quase sempre que a gente fala realismo científico, a gente está falando de um espantalho. Não existe essa coisa chamada o realismo, como se fosse um realismo científico. E para ver por que isso é interessante, eu trouxe uma citação do Christian Kahneman, esse artigo muito legal. O título do artigo é "O realismo científico se diz de muitas maneiras, de muitos modos, pelo menos 1111. Então ele vai dizer o seguinte: olha, existe um núcleo do realismo científico. Esse núcleo é composto por a predicação de uma propriedade semântica, verdade aproximada, referência a um objeto científico, que pode ser uma lei, uma entidade, um termo teórico, e é quantificável. E aí, se você fizer um trabalhinho de análise combinatória, já que tem os quantificadores, todos, a maioria, alguns, nenhum. Se você aplica esse quantificador a um objeto científico,
predicando a esse objeto científico uma dessas propriedades. Quando você vai compor as probabilidades, ele chegou a 1110. Claro que algumas delas parecem complicadas, né? E muitas delas sequer foram propostas ou serão, de tão improváveis. Mas o fato é que daria para se falar de 1110 posições alternativas nesse debate sobre a possibilidade de referir-se a uma realidade não observável. Certo? Então, sim, isso aqui. E aí ele ainda diz assim: olha, não sei se vocês conhecem essa passagem, tem uma passagem na Bíblia todos os deuses têm uma homenagem, mas havia uma homenagem ao Deus desconhecido. Para não pecar por deixar de fora algum Deus que eu não sei se existe, eu também vou fazer mais uma homenagem a ele. O Karma acrescenta mais um aos 1110 que ele chegou, e diz então 1111 formas de realismo científico em homenagem ao... em homenagem ao Deus desconhecido, ao realismo desconhecido. Aí. Então o fato, gente, é que eu vou falar de realismo científico aqui quase sempre como espantalho de fato. E quando a gente depara com os problemas, quase sempre, quando a gente se depara com os problemas que o realismo científico, esse espantalho, apresenta, aí vai fazer sentido, porque algumas formas de realismo científico é que vale a pena ser debatidas, etc. De uma certa maneira, ao ser realista sobre umas ou algumas teorias científicas, ou dizer que ou alguns termos teóricos são genuinamente diferentes, eu não só sou realista sobre algumas coisas, mas sou antirrealista sobre outras. Então, de uma certa maneira, eu também estou fazendo uma seletividade, estou escolhendo sobre o que é que eu posso ou não ser realista científico. Bom, mas vamos entender melhor. Isso Karma diz dessas 1111, a gente pode reduzir para 3 formas de realismo que a gente pode dizer que são mais aceitáveis. Claro que são o realismo de entidades, o realismo de teorias e o realismo estrutural. A gente vai falar um pouco disso mais no final, e eu não vou me aprofundar nisso, porque justamente esse é o meu desafio. Então chegar nisso, porque é de fato que eu pesquiso uma forma de realismo dessas, e aí eu vou preferir ficar... Foi um desafio que eu me propus, eu não sei por que eu fiz isso. Eu acho que vale a pena também discutir um pouco o antecedente, o caldo em torno do qual a gente está trabalhando, e nunca em congresso a gente tem chance de falar disso. A gente vai ter que ir direto para o nosso ponto, porque é muito pouco tempo, né? Então, tem um autor chamado Anjan Chakravarti, e ele estabelece que há 3 compromissos, 3 comprometimentos no realismo científico. O comprometimento metafísico, que é esse realismo ponto que eu falei no início, mas há um compromisso também semântico, que é a ideia de que os enunciados científicos são verdadeiros ou falsos, têm valor de verdade, mas, na medida que se refere a uma realidade, essa realidade torna esses enunciados verdadeiros ou falsos. Essa é uma tese também, um compromisso também dentro do realismo científico. E há também um comprometimento epistêmico, que é de que a ciência nos dá conhecimento dessa realidade, certo? E aí ele colocou, eu tenho aqui, o texto dele chama Metaphysics for Scientific Realism, esse texto de 2007. Ele coloca algumas formas, o realismo, o empirismo construtivo, que é uma forma de antirrealismo, o ceticismo, o positivismo lógico, o instrumentalismo tradicional. Eu não vou entrar muito nesses detalhes agora, mas assim, sobre há uma realidade independente da nossa mente? Bom, o realista vai dizer que sim, o empirista construtivo, apesar de ser um antirrealista científico, vai dizer que sim. Tá? O cético pode dizer que sim, né, ou não. O positivista lógico vai ficar na dúvida. O instrumentalista, só o idealista vai dizer não. Só que aí nós vamos ver outras nuances justamente nos outros comprometimentos. Então, qual a diferença entre o empirismo construtivo
Van Frase, que é talvez a posição antirrealista hoje mais bem sustentada, já que o positivismo lógico, ninguém quer ser positivista lógico mais, né? Caiu. O positivista lógico pensava que enunciados referindo a entidades inobserváveis são destituídos de sentido, portanto são verdadeiros e falsos. Só os enunciados envolvendo aquilo que nós podemos observar são muito comprometidos com o empirismo, né? E só esses teriam valor de verdade. E o Van Frase não, ele acha que tem valor de verdade, nós não podemos saber se é o caso. Então aqui o Van Frase o problema é epistemológico. Mas isso aqui não é, isso aqui é só para a gente ver que tem mais nuances do que simplesmente falar de um realismo ou de um antirrealismo científico. O que é que está em jogo aqui, gente? É que a ciência usa, se você pensar física, se você pensar mesmo na biologia, né, se você fala de mitocôndria, você fala de células, você fala de vírus. Né? E na física você fala de elétrons, você fala de pósitrons, você fala de átomos. Na química você fala de moléculas, gases. Você observa várias coisas, mas nós não observamos, não a olho nu, não a olho sem qualquer tipo de instrumento que possa nos auxiliar, moléculas. Nós acreditamos em moléculas por quê? Ou nós acreditamos em átomos por quê? Então a disputa aqui é se de fato esse tipo de enunciado científico é para nós um conhecimento de uma realidade que não pode ser vista, mas uma vez sendo independente está lá. Se a gente tem as mesmas condições de falar da realidade inobservável como nós temos da realidade observável. E aqui falando de moléculas, falando de elétrons, falando de processos que não são visíveis ao olho nu. Muito bem. Então, o que seria a tese assim, desse espantalho que eu estou chamando de realista científico, que eu ainda não qualifiquei? Seria a tese de que, ao menos as nossas teorias mais maduras, ao menos as nossas teorias mais bem aceitas pela comunidade científica, são, no mínimo, aproximadamente verdadeiras. Ou seja, no mínimo elas descrevem a realidade tal como ela é, ou muito próximo do que a realidade é. Mesmo a realidade inobservável, porque esse é o problema. Note que aqui não é o problema o realismo da vida. Então o problema aqui é o inobservável. Tá? E aí nós teríamos que pensar que razões temos para acreditar que elétrons existem, ou que átomos existem, ou que moléculas existem, ou que DNA existe. Que razões nós temos para isso? Um dos argumentos, talvez um dos mais famosos argumentos a favor da tese do realismo científico. Gente, agora, a partir de agora eu posso pedir licença para falar de realismo. Quando eu falar realismo, vocês entenderem que eu estou falando do realismo científico. Não tem que ficar assim, realismo científico. Estou falando da ciência, tá? Então, dos principais argumentos, ele foi colocado por Hilary Putnam, está ali uma citaçãozinha muito curta, né? O realismo científico é a única filosofia que não faz o sucesso da ciência um milagre. Essa noção, essa proposta ficou conhecida como argumento sem milagre ou argumento de sucesso. É uma espécie de inferência para melhor explicação aplicada à ciência. Né? Segundo o argumento seria esse, se eu fosse formular, né? Segundo Putnam. O sucesso da ciência é surpreendente, é um fenômeno que precisa ser explicado, é um fenômeno surpreendente. Não seria surpreendente se as nossas melhores teorias atuais fossem verdadeiras, portanto é muito provável que essas teorias atuais sejam no mínimo aproximadamente verdadeiras. Tá? Essa forma inferencial, ela não é uma forma, do ponto de vista dedutivo, uma forma válida, tá? É um argumento aqui indutivo. Ou melhor, é um argumento abdutivo, é uma adução ou uma inferência para melhor explicação. O que é adução?
A abdução ou inferência para melhor explicação, ou hipótese. Foi chamada assim pelo Peirce. É uma forma de dar uma explicação, né? Dentre várias explicações possíveis, inferir aquela que parece ser a melhor explicação. Supor que aquela que parece explicar melhor que um conjunto de fenômenos é provável, é mais provável. Então não é no sentido dedutivo, tá? Mas supondo aqui que eu tenho um fenômeno, um conjunto de fenômenos, tá? Eu chamei de B1, B2, quantos vocês queiram. Pensa aí, ó, pode ser, o jardim está molhado, o telhado está molhado, né? A estrada está molhada, são alguns fenômenos que eu gostaria de dar uma explicação para isso. Bom, a melhor explicação para esses fenômenos todos parece ser o fato de que choveu. E obviamente essa explicação melhor do que pensar que passou um helicóptero para apagar um incêndio e deixou cair água. Essa explicação não parece tão provável quanto a explicação da chuva. É claro que há outras coisas que poderiam refutar a hipótese da chuva. Mas o fato é que se eu encontro uma explicação que reúne, que com simplicidade consegue explicar todos os fenômenos que eu estou querendo explicar aqui, é provável que seja verdadeiro. Essa é a inferência para a melhor explicação, certo? É o formato do argumento do milagre, do puzzle. Parece que tem duas explicações alternativas para o sucesso da ciência. Vocês estão de acordo que a ciência tem sucesso? Quando eu falo sucesso, sim. Vejam só, com as teorias científicas, nós somos capazes de produzir um projetor, nós somos capazes de ter uma iluminação, nós somos capazes de ter a temperatura de dentro dessa sala de 21 graus, e não, sei lá, de 30 lá fora. Com essas teorias científicas, nós somos capazes não só de construir aparelhos tecnológicos, nós somos capazes de prever fenômenos. Fenômenos que a gente sequer pensava que existiam. Como, por exemplo, a curvatura da luz, que pode ser observada no eclipse. Puxa, se essa teoria não era verdadeira, seria um milagre que ela tenha funcionado, que ela tenha dado previsões tão corretas, que ela tenha feito, tenha reunido vários fenômenos em uma única lei, uma única teoria. Então essa é a ideia do sucesso, tá? Que está por trás da noção de sucesso, tá? E aí, o negócio ou eu tenho que as teorias bem-sucedidas, elas são aproximadamente verdadeiras, ou é um milagre que elas... É um milagre, para explicar isso, uma coincidência cósmica. Bom, esse seria o argumento sem milagre, o argumento do sucesso. Não sei se convenceu. E não sei se é para convencer. Eu acho até se não é para convencer. A minha ideia é de que esse argumento não é muito bom. Mas eu vou deixar de lado um pouco as minhas. E se você quiser perguntar depois eu falo. Tá bom? Há várias contestações dessa ideia de que a ciência é uma atividade bem sucedida, que as nossas melhores teorias mais maduras, mais bem estabelecidas, são aproximadamente verdadeiras porque elas são bem sucedidas. Dos contra-argumentos, então, que vai aparecer contra essa tese do sucesso é um argumento baseado na história da ciência. É um argumento que ficou conhecido com o nome de meta-indução pessimista. Esses nomes, né? Assim, se vocês querem saber, eu nem acho que é uma indução. Mas isso eu discuti em outro texto, depois eu também posso conversar. É a ideia de que, se você olha para a história da ciência, o que você tem na história da ciência é que essa história é um cemitério de entidades e de teorias. Quantas e quantas teorias foram modinha numa época, propuseram entidades inobserváveis que se supõem existir, e depois elas vieram a ser descartadas junto com essas entidades. Então esse é o problema. Se eu olho para a história da ciência, e isso foi o caso
de teorias de sucesso? Que razões eu tenho para acreditar que as teorias atuais, mais maduras da ciência, são teorias também de sucesso? A palavra, então, por que meta-indução? Eu vou tirar de lado a questão da indução, que eu discordo, eu estou um artigo sobre isso, depois eu falo. Mas meta, porque nós estamos tratando de teorias. É uma indução sobre teorias. Tá? E ela é uma meta-indução pessimista, porque se a gente for olhar para a história, a gente vai acabar sendo pessimista em relação às nossas teorias atuais. Certo? Na verdade, tem um autor muito importante da chamada meta-indução pessimista, que foi o americano Larry Laudan. Em 1981, ele escreveu um artigo, A Confutation of Convergent Realism. E ele tentou mostrar que a história da ciência endossa essas duas, ou refuta o argumento do milagre de duas maneiras. Há teorias massivamente falsas, mas cujos termos parecem genuinamente diferentes. Então, se você olhar quantos modelos atômicos, você já estudou química, né? Algum dia menos, né? Quantos modelos atômicos? Eu estava falando aqui do modelo do Thomson, mas modelo, você tem o Thomson, Rutherford, Bohr, né? Então você tem vários modelos. Alguns deles bastante inconsistentes, tão inconsistentes que sequer foram levados a sério. Mas se você tem o termo átomo, o elétrico, o átomo e tal, parece que vai se conservando, mesmo que a teoria ela não foi uma teoria bem sucedida. Então você tem termos genuinamente ou alegadamente, tá? Referentes. Vamos colocar assim primeiro, vou deixar o ceticismo um pouquinho. É sempre bom ter um pouquinho de ceticismo, tá, gente? Então, há teorias que são massivamente falsas, que já tinham problemas desde a sua proposição, mas que a gente tende a acreditar que aqueles termos têm um referente. E há teorias muito bem sucedidas na história da ciência, que no seu tempo eram muito bem sucedidas, se tornaram depois obsoletas, cujas entidades foram descartadas hoje como ficções, né? Um discurso ficcional. O Laudan levanta essas aqui. As esferas cristalinas, da astronomia antiga. Para quem não sabe, a astronomia Ptolomeu dava conta de prever vários fenômenos astronômicos. Mas e as esferas cristalinas? Depois que nós mudamos o copernicanismo e tal, a gente já viu mão disso aí. Teoria dos humores da medicina, teorias dos eflúvios da eletricidade estática, a geologia catastrofista, né? A teoria do flogisto, da química, a do calórico, as forças vitais da fisiologia, o éter eletromagnético, o heterótico e assim sucessivamente. Tá? Se a gente pegar só o éter dessas teorias, da ótica ou do eletromagnetismo, é uma entidade proposta que era necessária para a teoria. Né? Se você supõe que a luz é uma onda, ondas não se propagam no vácuo, é preciso que haja um meio que permita que a luz se propague. Então você supõe a existência de um meio invisível, né, que preenche o universo todo, aquela ideia de que o universo, que a natureza tem horror ao vácuo, não pode haver vácuo. Então é preciso ter algo que preenche o universo, esse algo vamos chamar de éter, o éter erótico, depois o éter, na teoria eletromagnética ele volta. E se você quiser saber, a teoria tem sucessos enormes. Ela explica todos os fenômenos luminosos da época. Refração, difração, reflexão, todos esses fenômenos eram explicados pela teoria. Quer dizer, você não pode nem achar uma teoria tão bem sucedida. É difícil achar teorias tão bem sucedidas ao longo da história. Tá? Então você tem essa contestação do argumento do milagre. Há outras formas de contestação da ideia do milagre, tá? Da ideia
ciência como um sucesso e que as teorias sejam aproximadamente verdadeiras. O Van Fraassen, eu falei dele aqui antes, ele escreveu um livro chamado, nós temos tradução no Brasil, mais científica, mas ele em inglês em 1980 publicou. Então ele foi capaz de reabilitar uma visão antirrealista científica. Tá? Como é que ele fez isso? Ele primeiro tentou argumentar que observável é um termo fisiológico, é um termo que diz respeito às nossas capacidades fisiológicas. É observável aquilo que eu posso enxergar sem qualquer aparato, né, que me auxilie. E nesse sentido, planetas são observáveis, tá? Porque se eu estiver perto o suficiente eu verei. Não é uma questão de aquela luneta, não. O problema dele é com as entidades tão pequenas ou que seriam impossíveis de lidar a olho nu. Bom, por que ele fala isso? Porque diga. O universo, então, como um todo, é observável? Não, pois é. Como um todo, não. Mas partes desse universo a gente tem esse acesso, né? O Van Fraassen sugere, é importante essa distinção entre observável e não observável. E ele sugere que essa distinção tem que ser feita pelo fisiológico mesmo. É uma barreira, a nossa barreira é a barreira do nosso corpo. Tem coisas que a gente não vai poder saber. Não vai poder saber porque aí o que ele sugere é que o mundo ele pode ser como as teorias dizem que é. E a gente pode confirmar pelo menos as partes observáveis, mas não as não observáveis. Então nesse campo a gente tem que ficar com ceticismo. Olha, pode ser assim, mas pode não ser. Eu não tenho que me comprometer com isso. Afinal, a ciência, para Van Fraassen, só precisa salvar os fenômenos. Só precisa ser empiricamente adequada. Por que isso é atrativo? Porque o realista precisa de algo mais. Ele precisa que seja verdadeira. Claro que se for verdadeiro, será empiricamente adequado. Mas o inverso não é o caso. O que é empiricamente adequado não se pode supor que seja verdadeiro. Então, Van Fraassen tem aqui um apelo de, olha, é mais fácil atender o meu requisito e eu vou ficar muito bem dizendo assim, olha, não sei se existe ou não. Tá? E outra, ele não só tem uma proposta empirista, né, chamada empirismo construtivo, de que a ciência só salva o fenômeno, então ela não tem esse papel de descrever o mundo inobservado, não é importante, não é o caso. Ele não só pensa isso, como ele dá uma resposta alternativa. Se pensava que, olha, ou é um milagre ou é verdadeira, o Van Fraassen tem uma terceira via, uma terceira opção. Olha, eu vou alegar aqui, alego que o sucesso das teorias científicas comuns não é nenhum milagre. Não é nem mesmo surpreendente para a mente científica darwinista, pois toda teoria científica nasce em uma vida de competição feroz, uma selva de dentes e garras ensanguentadas. Apenas as teorias bem-sucedidas sobrevivem, aquelas que de fato agarram as reais regularidades da natureza. O que ele está sugerindo? Que a atividade científica, na verdade, quando a gente fala das nossas melhores teorias maduras, a gente esquece de quantas outras teorias foram propostas. Todas elas com bastante insucesso. E a atividade científica é de bastante insucesso. A gente focar só no sucesso é colher cerejas, né? Assim, achando, pegar aqui ou aqui um caso de sucesso e achar que esse é o caso da ciência no geral. Então, assim, ele supõe uma proposta, ele dá uma alternativa àquela explicação do sucesso. Olha, as teorias estão competindo, as mais bem adaptadas sobrevivem. Né? São essas que ele vai chamar de bem-sucedidas e tal. Mas não é que a ciência em si seja uma atividade de sucesso. A gente pode fazer uma crítica a isso, tá, gente? É claro que se eu falo que teorias bem-sucedidas são as bem adaptadas, isso é a mesma coisa dizer que teorias bem-sucedidas são bem-sucedidas. E isso não é dizer nada. É uma tautologia, né? Mas é bastante sedutor a proposta do Van Fraassen por outra razão. A inferência para a melhor explicação, que está na base do argumento do milagre, ela tem alguns defeitos enquanto forma argumentativa. Tá? Primeiro, seria necessário hierarquizar as teorias rivais.
dizer quais estão mais próximos da verdade, ou quais estão mais prováveis que outras. O que é muito complicado, já que é isso que a gente quer chegar, né? A gente quer chegar nas mais prováveis. A gente teria que saber antes da própria escolha o que é o critério útil para determinar qual teoria é mais verdadeira que o outro, etc. E, bom, em segundo, e esse é talvez o principal problema, como é que eu sei que um conjunto de alternativas teóricas, um conjunto de explicações alternativas, rivais, ali, uma delas é verdadeira? Como é que eu sei que naquele conjunto das explicações disponíveis agora, nesse momento histórico que eu estou vivendo, eu tenho entre as explicações disponíveis uma que seja verdadeira, para a qual eu vou inferir? É muito difícil supor que eu tenho uma que seja verdadeira ali. Então não fica muito evidente. E deixa eu ver se eu coloquei a citação aqui, não coloquei, do Chakravarti, dizendo que não há a priori razão, alguém poderia argumentar, para rejeitar a possibilidade de que fenômenos naturais sejam. Desculpa. Isso aqui é sobre a diferença para a melhor explicação. Alguns critérios são colocados para a diferença para a melhor explicação, como simplicidade, coerência, elegância, etc. Mas parecem mais critérios estéticos. Que razão eu tenho para pensar que o mundo não é complexo e não simples? É muito bacana que eu tenha uma teoria simples que dê conta de vários fenômenos e tal, mas por que a mais simples é a verdadeira? Que razão tem? Qual é a correlação entre simplicidade e verdade nesse caso? Tá? Então não há a priori razão, isso aqui eu estou citando Chakravarti, alguém poderia argumentar, para rejeitar a possibilidade de que fenômenos naturais sejam complexos, deselegantes e desunidos. E a respeito da segunda condição, que é a inferência para a melhor explicação bem sucedida, na maioria dos casos é difícil de ver como alguém poderia saber de antemão que uma hipótese verdadeira está entre as consideráveis. Bom, há outro argumento contrário à inferência para a melhor explicação. Esse é um argumento chamado de subdeterminação da teoria da evidência empírica. A gente pode sempre, a gente pode chamar, o Quine foi falado e o físico francês chamado Pierre, acho que é quem fala do francês é um físico francês que diz que nenhuma hipótese é testada isoladamente. E aí, aplicando Quine é um lógico americano, aplicando isso, a questões, se você pegar um filósofo da ciência bem conhecido, que é o Karl Popper, ele vai dizer que a ciência procede de conjecturas e refutações. E a refutação, então, indica que aquela conjectura é falsa. É assim a ciência vai se desenvolver, novas conjecturas e refutações. Se você tomar a tese do problema é a seguinte: eu tenho sim uma hipótese central, mas junto com ela vão várias hipóteses auxiliares. Tipo, toda vez que eu faço uma hipótese sobre, por exemplo, astronomia, eu estou fazendo junto hipóteses sobre a ótica que está por trás do meu telescópio. Eu tenho hipóteses de fundo aqui que são necessárias para poder. E aí, eu postulo alguma coisa, mas na verdade é um conjunto que está sendo testado. Quando um teste empírico falha, isso mostra que o conjunto todo está errado. Se eu aplicar então uma De Morgan, a negação de uma conjunção é a disjunção de todos os conjuntos negados. Tá? Então, ou a hipótese central é falsa, ou a hipótese 1 auxiliar é falsa, ou a hipótese 2 auxiliar é falsa, ou a 3 é falsa, ou um conjunto, um subconjunto dessas aqui, ou todas, ou algumas, ou uma. Basta uma dessas ser falsa para que o conjunto seja todo falso. Então a gente tem aqui o problema de saber qual das hipóteses eu estou refutando. Se eu reformular agora o problema do Quine, para a questão da inferência para a melhor explicação, eu tenho o seguinte problema: eu tenho sempre para um conjunto de evidências empíricas várias teorias possíveis que conseguem salvar todos os fenômenos disponíveis e que só diferem entre si pelas entidades inobserváveis que são postuladas. E nesse caso, como é que eu sei que uma teoria e não outra?
essa é a subdeterminação de uma teoria pela evidência. Assim, nas palavras de Chakravarti, eu gosto muito dele, eu recomendo esse texto dele, eu acho um texto bem legal para quem lê inglês. Tá? Dada uma teoria T1, é sempre possível gerar uma teoria empiricamente equivalente, mas diferente. T2. T2 é a teoria que faz precisamente as mesmas reivindicações sobre os fenômenos observados em T1, mas difere-se em outros aspectos. T2 pode, por exemplo, excluir todas as entidades e processos observáveis de T1, ou substituir alguns ou todos eles por outros, ou simplesmente alterá-los, mas de tal maneira a produzir exatamente as mesmas predições observáveis, dado que tal sorte de manobra é sempre possível, como alguém decide entre teorias iguais assim chamadas. É claro que o realista pode dizer que historicamente, duas teorias podem ser empiricamente bem suportadas pelos mesmos fatos, mas não igualmente bem suportadas pelos fatos. Tá? Se você pegar aliás, essa é uma das razões pelas quais algumas teorias são preferidas em relação às outras. É uma teoria que, tudo bem, queda livre. Para queda livre, as equações lá do Galileu funcionam bem. Não preciso nem das equações da gravitação universal do Newton, porque está tão perto da Terra, né, que não vale a pena colocar a gravidade como algo que vai sendo modificado e a gravidade como não constante, como variável ao longo daquela trajetória. É claro que eu não preciso usar, mas se a gente supor que estamos falando da verdade, para outros domínios a equação não dá. Aí você vai precisar da equação da gravitação. E aí para outros, aí você vai, se você está falando da luz, nesse caso, você vai precisar também, né, da relatividade. E aí é claro que todas essas teorias são empiricamente dão conta dos mesmos fenômenos quando eu estou falando da queda livre, mas quando eu amplio o domínio, a do Galileu já fica de fora. Quando eu amplio outro domínio, a do Newton fica de fora, sobra do Einstein. Certo? Então alguém realista ainda pode apelar para isso e dizer, não, mas está convergindo para uma verdade. Tá? A nossa ciência tem convergido para uma verdade. Pode ser uma resposta possível, até o Laudo ajudou a formular essa resposta. Não sacana, né? Mordeu e soprou. Mas tá bom. Enfim, dada toda essa gama de problemas que o realismo espantalho, que eu disse, o realismo científico enfrenta, a estratégia realista que torna possível, hoje ainda está sendo debatido o realismo científico, ela vai então tentar uma espécie de seletividade. Sobre os quais elementos nós devemos ser realistas? E isso faz nos desdobrar em 3 tipos de realismo que ainda vale a pena falar, talvez, tá? Hoje. Nós temos, então, como estratégia seletiva, nós temos, vou falar aqui do primeiro, realismo. Tem o realismo explanacionista, que é uma tentativa de ainda ficar mais próximo do senso comum, ainda mais próximo dessa ideia de que teorias são aproximadamente verdadeiras. Tá? Uma das estratégias de vida espera é a ideia de que eu devo entender quais são os componentes responsáveis pelo sucesso da teoria, né? E ser realista sobre esses componentes, ser mais cético em relação àqueles outros que parecem ser desnecessários, que poderiam ser descartados em algum momento. E eles vão dizer que são aproximadamente verdadeiras apenas as teorias capazes, porque esses autores, o Psilos, o Lepley, alguns autores vão dizer então que só os novos sucessos, os sucessos surpreendentes é que contam. Dá para a gente entender que uma teoria é aproximadamente verdadeira. O que eles querem dizer com novos sucessos? Eles querem dizer que essas teorias elas são capazes de dar de fazer previsões surpreendentes, previsões que sequer pensávamos ser capazes de. É o caso do Einstein, tá? Eu citei. Ninguém nunca pensou que a luz pudesse fazer curva. Ninguém nunca observou isso também. E o Einstein diz, olha, se a teoria estiver correta, essa será uma consequência observável.
dessa teoria. E mais do que isso, essa consequência poderá ser vista no eclipse. Tá? Bom, e de fato foi no Brasil. Esse eclipse que corroborou a teoria do Einstein, certo? Então essa ideia de que só essas teorias capazes desses sucessos surpreendentes, ou no mínimo capazes de reunir fenômenos já conhecidos, mas de uma maneira muito nova. Se você pensar, por exemplo, a teoria cinética dos gases, ela pega vários fenômenos que a termodinâmica já tinha, mas ela reúne de uma maneira bem nova, né, dizendo que aquilo ali é agitação de moléculas. Bom, essa estratégia de Weizsäcker era o realismo explanacionista. É a ideia que ainda vou depender da inferência para melhor explicação, né, do fato de que essas teorias são capazes disso. Mas também há uma proposta que tenta descartar um pouco esse apego dos filósofos a teorias. Então, nós somos muito focados em teoria, né? Acho que o filósofo, porque não é cientista, gosta muito de teoria, então acho que a gente fica muito focado na teoria e esquece da dimensão experimental. E que mesmo no experimental, nós somos capazes de nos comprometer com algumas entidades sem saber se essas teorias são verdadeiras ou não. Então, esse é o chamado realismo de entidades. É a ideia de que eu posso ser realista sobre aquelas entidades não observáveis que são, para mim, uma ferramenta para a produção de fenômenos. Eu sei eu sou capaz de produzir fenômenos utilizando elétrons. Eu sou capaz de produzir fenômenos utilizando essas moléculas. Eu sou capaz de produzir uma cura, né, utilizando DNA. Então, eu não tenho nenhuma razão, como experimentalista que sou, eu não teria nenhuma razão para negar a realidade desses objetos aos quais estou me referindo, uma vez que eu sou capaz de interagir com eles causalmente. Então, essa é a tese do realismo de entidades. Vai ser cético em relação às teorias. Talvez o modo como a gente descreve o mundo, as teorias, elas vão se trocando, sim, mas aquelas entidades que eu sou capaz dessa produção, elas tendem a permanecer. Vou falar um pouco mais de detalhes, o pessoal mapa. Não sei se eu vou ter tempo também de falar um pouco mais, não tenho tempo. Não, 30 minutos pelo menos. Ah, é? Você terminou 4. Calma aí. 15. Tá bom. E outra estratégia do realismo estrutural. E essa estratégia é bem diferente, na verdade, das outras. Porque aqui, ao invés de falar assim, há alguma coisa que se conserva, mesmo quando a gente está falando de mudanças teóricas, critérios de teorias de entidades, há alguma coisa que se conserva nas mudanças teóricas. Aqui, James Lakeman, John Morrow, tá? Aqui as entidades o original, né, do Ian Hacking e a Nancy Cartwright. A ideia do estruturalismo aqui é de que algo se conserva com uma mudança teórica. Não são as descrições, são as relações, são as estruturas. Porque se você olhar as fórmulas, elas continuam valendo. Sabe aquela descrição que está por trás da fórmula? Tudo que existe, na verdade, aqui na verdade tem dois tipos de realismo estrutural, tá? O realismo estrutural epistêmico, que vai dizer, olha, nós não podemos conhecer da nossa realidade exterior nada que não seja estrutura. Só a estrutura pode ser conhecida. A única coisa que eu tenho acesso de fato que não seja estrutura é os meus sense data, né? O conteúdo mental. Bom, há uma outra tese, essa é bastante, assim, talvez mais difícil de ser assumida, que é a de tudo é estrutura e pronto. Só a estrutura. Não é que não haja outra coisa que não é estrutura para conhecer, é que não há nada que não seja estrutura, só estrutura. Só há estrutura. Essa é a tese do estruturalismo ôntico, tá? Realismo estrutural ôntico. Não vou discutir exatamente todos esses pontos, mas o fato todas essas formas de realismo, que hoje são essas formas de realismo que são debatidas hoje, tá? São seletivas. E elas são seletivas por causa dos problemas que apareceram. Agora, sobre o que devemos ser realistas, esse é o problema que vai motivar a discussão toda. E aí que eu vou entrar com uma
debate no meu doutorado e agora no pós-doc. Deixa eu ver se tem mais algum. Não tem. Tem um problema do realismo explanacionista, que a estratégia deles, ao falar de novos fenômenos ou de novos sucessos, é que eles não barram a meta-indução pessimista. Para começo de conversa, aquelas três entidades, flogisto, calórico e éter, foram capazes de novos sucessos, no sentido que é atribuído, que é exigido desses realistas. Então eles não conseguem dar conta dessas três entidades, ou dessas três teorias que ficaram para trás. Explicar que elas seriam aproximadamente verdadeiras é complicado, né, para eles. E se a gente for mais cavar um pouquinho, a gente é capaz de achar várias outras teorias, e aí depois do Laudan aparecem outros. Tem um artigo bem bacana do Peter Vickers, você lembra do Laudan, chamava-se A Confutation of Convergent Realism. O Vickers, em 2013, portanto bastante recente, escreveu A Confrontation of Convergent Realism, e ele reúne mais de 20 teorias que eram capazes de novos sucessos, né, dentro dos critérios exigidos pelo realismo explanacionista, que também foram descartadas. Então eles sugerem que, olha, essa estratégia ela ainda carece de algum outro tipo de aparato para dar certo, tá? E o Kyle Stanford, em 2006, publicou um livro chamado Exceeding Our Grasp, onde ele propõe um novo problema, um novo velho problema do realismo científico, que é o problema das alternativas não concebidas. Ele vai chamar de nova indução pessimista. Também. Que é o fato de que, olha, para cada teoria eu tenho alguma alternativa não concebida para ela, que vai ser empiricamente. É uma mistura de indução pessimista com subdeterminação da teoria pela evidência, mas não a subdeterminação lógica. Eu posso fazer um algoritmo e formular várias teorias que só divergem nas entidades não observáveis. Mas historicamente há várias teorias que são empiricamente adequadas tanto quanto as outras. Tá? E se você também pensar que pode ser que nós não temos, que uma determinada teoria hoje não tenha uma alternativa, mas ela terá em algum futuro, né? Porque no passado foi assim também. Muitas vezes a gente fica com uma teoria por falta de opção. Aliás, a gente tem que ser muito feliz se a gente conseguir uma teoria que explique vários fenômenos, né? Muitas vezes a gente tem uma, quanto mais uma gama de alternativas, né? E talvez a nossa falta de imaginação, e a gente esbarra na falta de imaginação, que nos faça ser realistas em relação às teorias atuais. Bom, o realismo de entidades do hacking e do Cartwright também tem esses problemas, tá? Um dos problemas mais sérios é como é que eu posso falar alguma coisa sobre o elétron? Como é que eu posso acreditar que elétrons existem sem acreditar em nada sobre os elétrons? Porque como é que eu vou ser cético em relação às teorias sobre os elétrons e falar, não, elétrons existem, mas as teorias não sei não. Existe esse problema. Na verdade, a minha tese, eu tentei atacar esse problema com uma estratégia deflacionando um pouquinho também esse realismo de entidades. E o realismo estrutural tem o problema de parecer abrir mão da própria descrição, porque parece que é o próprio sentido da ideia de realismo. Se ficar só com... Então, como a gente tem esses problemas todos, o Stanford chama as vitórias que alguém conseguiu sobre o método de indução pessimista de vitórias pírricas. Isso é uma figura bem interessante, é um rei pírrico que foi para a guerra e assim, venceu a guerra, mas ele perdeu tantos combatentes que ele diz assim, outra vitória dessa eu estou arruinado. Então a grande questão é saber, né, nesse debate de realismo, do antirrealismo, nessa possibilidade de resposta da frase, e a resposta da indução pessimista e a resposta à subdeterminação da teoria, se eu não perco muito ao adotar uma estratégia muito seletiva, ou se essa minha vitória, caso eu tenha alguma vitória,
vai ser uma vitória empírica, né? Então, o grande problema para a gente debater é se a gente chega nessa vitória empírica. É isso. Obrigado. Oi, pessoal. Então, tem alguma pergunta? Fique à vontade. Mas uma pergunta, é quase uma observação. Não sei qual é, como você falou, você não se comprometeu com nenhuma posição. Mas eu sempre vi a questão da abdução como um grande problema, na verdade. Porque é óbvio que não é uma regra dedutiva, dado que representa a falácia da consequência. Na dedução, então não é dedutiva. Mas ao mesmo tempo nem é informativa, ou seja, não amplia a nossa informação, porque a conclusão já está implícita na premissa que é a implicação, que é a primeira premissa lá, Então é muito duvidosa que seja útil do ponto de vista científico, porque esse é um grande problema, e a prova disso é que você, do ponto de vista dedutivo, pode simular, pode construir aquela premissa de maneira dedutiva, é simplesmente assumir a conclusão, e a segunda premissa é você pode criar a implicação, com a introdução da implicação. Então, do ponto de vista formal, científico, esse é um grande problema para a abordagem explicativa do realismo. Tem uma literatura que fala sobre isso, que pega essa objeção como séria? Porque eu nunca li, mas não é o meu tema. Não, primeiro que tem autores que vão defender que abdução e inferência para a melhor explicação são coisas diferentes. Tá? E tem um colega meu, doutorado na UFMG, chamado Fábio Tenório Carvalho. A tese dele, se não me engano, o título era Inferindo Explicações Explicando Inferências. O que ele sugere na tese dele é de que a inferência para a melhor explicação não é uma inferência conclusiva, né? não é uma forma de raciocínio que deva ser considerada mas sei lá, o terceiro, quarta forma argumentativa, não é bem isso. Desculpa, terceira forma argumentativa. Dedução, indução, analogia e abdução. Não é nesse caso. O caso é, e aí talvez retomando a ideia do Peirce, é muito mais uma regra heurística, segundo ele. Então é heurística no sentido de que não é para ser assim, olha, eu vou fazer uma referência para a melhor explicação, porque é aí que eu quero parar. Na verdade é uma maneira que eu tenho de eliminar o improvável, eliminar algumas alternativas que parecem ser muito ruins inicialmente, e pensar que algumas, isso é uma espécie de como heurística no sentido de, olha, o que vai ser mais fértil o que vai me permitir ir um pouco mais além na hora de formular uma hipótese. Então é muito mais numa contexto da descoberta do que no contexto da justificativa. Me parece que tem muito valor psicológico mais que heurístico no sentido psicológico mais que formal no sentido da justificação. Para além da inferência para a melhor explicação, há um problema no argumento do Butler. Butler sugere aqui que o realismo é uma teoria empírica, testável, né? Existe um fenômeno que é o sucesso e ele é testável. Bom, se for assim, então a método de São Pesquisa, na verdade, é o meta-modus tollens. Tem uma série de casos que derrubam e essa, aliás, é a proposta do Timothy Wheeler, o Timothy Lyons, tá? É o meta-modus tollens pessimista. Acabou? Mais alguém? Não, isso é a minha pergunta. Obrigado.